Em 2025, existem diversas abordagens para iniciar um projeto Angular. A mais comum e que você provavelmente conhece é usando o Angular CLI. Mas hoje eu vou te mostrar a minha preferida, que é utilizando o NX, e explicar rapidamente o porquê. Mas primeiro a gente precisa entender o que é o NX. O NX nada mais é do que um gerenciador de repositórios, onde você consegue criar vários projetos dentro de um único repositório, ou seja, um monorepo. Qual que é a vantagem do NX? Ele dá várias ferramentas para a gente fazer isso, de forma distribuída e escalável. Então a gente consegue criar de forma fácil ali vários projetos, criar libs, criar services, criar aplicações web, mobile e por aí vai. Ele também tem um sistema de cache inteligente ali, em que então, o nosso CI também é impactado quando a gente cria um projeto com o NX. Então, operações de build e teste ficam muito mais rápidas. No caso ali do Angular, quando a gente cria um projeto com o NX, criação de diretivas, services, componentes, é muito mais fácil. A gente pode fazer tudo isso usando a própria extensão do NX para o VS Code. E além disso, quando a gente cria um projeto com o NX, ele já traz várias integrações nativas para a gente ali, com Jest para testes, ESLint, Prettier e por aí vai. Mas agora eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a documentação oficial do NX. Você pode conferir lá tudo que você consegue fazer com ele. Mas agora bora ali pro código para entender como é que a gente cria uma aplicação Angular usando o NX. Então bora lá. VS Code aberto, Node instalado. Eu tô aqui usando a versão 22 do Node, mas você pode usar qualquer versão aí que seja das mais recentes. Eu tô usando a última versão LTS disponível. Então bora lá. O que a gente vai precisar aqui para criar nosso projeto Angular com o NX? Primeiro, com o Node instalado, a gente já tem acesso aqui ao comando npx. A gente vai dar um npx create nx workspace@latest, que a gente quer usar a última versão, meu app, e é aqui a gente passa o nome da nossa aplicação. Eu vou passar um comando aqui, que é o unit test runner vitest, para dizer para o NX que eu quero usar o vitest como runner de testes unitários aqui da nossa aplicação. Feito isso, ele vai perguntar qual aplicação que a gente quer criar, se é uma aplicação React, uma aplicação Vue, uma aplicação Angular ou uma aplicação Node. Vou selecionar aqui Angular. Agora ele pergunta para a gente se a gente quer criar um monorepo, que é um workspace que pode conter mais de um projeto, ou uma aplicação standalone, que vai ter um único projeto. Então a gente vai selecionar aqui standalone. Lembrando que mais tarde, se a gente quiser colocar mais de um projeto no nosso workspace, a gente pode fazer isso também, não é um impeditivo. Ele pergunta qual bundler a gente quer usar. Eu vou selecionar aqui o ESBuild, porque ele é mais rápido, mas aí vai depender da sua aplicação, dos plugins que você vai estar utilizando. Então o Webpack pode ser uma opção também. Qual folha de estilo que a gente quer usar. Então eu vou estar selecionando aqui o SAS para usar arquivos .scss. Ele pergunta se a gente quer habilitar o server-side rendering para gerar páginas estáticas. Para a galera do Next aí é parecido, então eu vou colocar aqui no. Pergunta se a gente quer configurar já um runner de end-to-end. Eu vou colocar aqui no também. E ele pergunta se a gente já gostaria de configurar algum provider de CI. Neste momento eu vou colocar aqui do it later, que a gente basicamente não, para configurar mais tarde. Pergunta se a gente já quer habilitar o cache remoto. Eu vou colocar no também. E aí é isso aí. Agora a gente só espera ele instalar as dependências ali e fazer tudo pra gente. Show de bola, dependências instaladas. Aí agora a gente pode só acessar aqui a pasta do nosso projeto. Documents, initdev, meu app. Ok? E é isso aí. A gente já tem a estrutura completa do projeto que ele criou pra gente. Então a gente tem aqui nossos arquivos de TypeScript, nosso package.json. Ele já traz pra gente aqui algumas configurações do Prettier, algumas configurações de lint também no arquivo ESLint. Ele já traz por padrão também. Numa aplicação padrão Angular, a gente tem um arquivinho chamado angular.json, onde tem as configurações do projeto. Aqui ele vai trazer uma chamada project.json, então no NX tem essa diferença, que traz as configurações aqui da aplicação. Como a gente selecionou ali que a gente queria como runner o Vitest para rodar os testes unitários, ele já traz aqui também um arquivinho vite.config.mts e traz ali as configurações do Vitest para a gente já, de forma pronta já. Ele tem aqui, ele já gera para a gente um componente chamado app component e tem um componentezinho padrão de boas-vindas aqui do NX. Então, se a gente der um npm run start, a gente já consegue ver a aplicação rodando com esse componente. É só a gente acessar ali o
localhost 2.4.200. Então, se a gente for lá para nossa aplicação rodando, já vai estar aqui esse template aqui. É basicamente uma telinha de boas-vindas da aplicação. Então, ela já está rodando, a gente já tem uma aplicação criada. Voltando aqui para o nosso VS Code, a gente também tem esse arquivinho aqui, enex.json. Aqui tem as configurações exclusivas do Enex, do Workspace, que a gente pode definir por aqui. A gente tem também já um arquivinho de rotas aqui. Então, lembrando que a gente está usando a última versão do Angular, então a gente não trabalha mais com módulos. A ideia é que cada componente seja standalone, cada componente tenha suas próprias importações. Então, a gente não tem mais módulos. A gente só tem um arquivinho de rotas que carrega os nossos componentes direto ali dentro de uma rota ou dentro do próprio componente. E aí, cada componente tem a seu próprio array de imports aqui para carregar as suas dependências. E aí, uma coisa legal do Nx aqui é que a gente tem uma extensão, que é a extensão do Nx, Nx Console, que é essa extensão aqui, e ela já dá uma série de facilitadores para a gente na hora da gente trabalhar com o nosso projeto. Por exemplo, uma vez instalada a extensão, ela vai aparecer no menuzinho à esquerda aqui para a gente. Então, se eu subir aqui, vocês vão ver que tem uma série de comandos aqui que a gente pode dar. Tem esse generate, tem run, run many, affected, list, migrate e por aí vai. Então, cada um desses comandos aqui tem uma particularidade dentro do Nx. Por exemplo, se eu der aqui um npx nx run lint, ele vai já executar de forma pronta ali já por padrão o lint da aplicação. Então, isso já vem configurado para a gente. Nx run test já vai executar os testes unitários que tem na nossa aplicação. Então, os testes que veio por padrão ali, ele já executa. Então, isso já está tudo pronto para a gente. E daí, se a gente der um npx nx serve, ele executa padrão. Ele executa a aplicação por padrão ali para a gente também. Uma coisa legal do Nx é que uma vez que a gente vai criando mais bibliotecas ou outros projetos aqui dentro, a gente pode executar o comando nx affected. E aí a gente passa o que a gente quer, se a gente quer o lint, se a gente quer o teste, se a gente quer o build. E ele vai executar somente nos arquivos que foram alterados. Então, no caso aqui, como eu não alterei nenhum arquivo, ele vai dizer que não tem nenhuma modificação e não vai rodar. Se eu abrir, por exemplo, aqui o nosso app-component.spec, a gente vê que ele tem alguns testes aqui em cima do título do componente. Se eu venho aqui e mudo meu app 2, por exemplo, e rodo aqui de novo o npx nx affected test, agora ele vai identificar que teve uma alteração em cima dessa parte aqui e vai rodar o teste ali. Você vê que ele quebrou ali, que ele estava esperando o meu app e a gente mudou para meu app 2. Então, show de bola. Uma outra particularidade do Nx aqui que eu gosto bastante é que a gente tem também o comando nx graph. O que esse comando faz? Ele vai rodar para a gente uma instância aqui nessa porta 127.0.0.1, onde a gente consegue ter uma visualização da nossa estrutura do nosso projeto. Então, se a gente voltar aqui no nosso browser, naquela porta ali, vou dar um zoom aqui para a gente ver, a gente consegue, aqui em Show All Projects, a gente consegue ver a estrutura da nossa aplicação. Então, por exemplo, aqui no momento a gente só tem uma aplicação, sem nenhuma biblioteca nem nada, e aí a gente consegue visualizar aqui como que está a estrutura da aplicação. Então, no momento não tem nada aqui, é só o meu app mesmo, o meu projeto único. Mas, se eu começar a criar outras bibliotecas, outros projetos aqui dentro do meu workspace, eu consigo visualizar como que um está se conectando com o outro, o que que um depende do outro e assim por diante. Eu posso explicar isso mais pra frente em um próximo vídeo. Mas por hoje é só. Nesse vídeo aqui o que eu queria trazer realmente é como que você cria um projeto usando o Nx, como que você deixa a aplicação rodando para você começar a desenvolver. Se você gostou, deixa aí o seu like. Deixa nos comentários também se você quer saber mais sobre Angular, quer saber mais como que funciona o Nx, o que você consegue fazer com ele. E é isso aí. Valeu!